acostumaram com aquela situação de escravidão. Mas quando fala que Faraó, ele começou a afligir mais ainda aquele povo. O sofrimento era grande, mas mais ainda começou a afligir. O povo começou a clamar. E quando o povo começou a clamar, Deus chamou Moisés. Está escrito que quando o povo clamou, aqui no último capítulo, do 24, do 2 ali, Deus chamou Moisés que estava apacentando ovelha. Ou seja, o povo estava sofrendo porque não estava clamando a Deus. O povo escolhido não estava clamando a Deus. Ou seja, o segredo é clamar. Porque quando o povo clamou, Deus falou: agora chegou a sua hora, Moisés. Moisés era o escolhido para libertar aquele povo. Mas você entenda que Deus só levantou Moisés quando o povo clamou. Ou seja, tanto tempo demorou porque o povo demorou a clamar. E isso é que acontece às vezes com nós. Às vezes a situação está difícil. Às vezes nós estamos sendo humilhados. Nós estamos passando luta que nós jamais imaginamos na nossa vida. Só que nós demoramos a entender que o segredo é adorar o Senhor. Que o segredo é clamar ao Senhor. Então, às vezes é isso que acontece com nós. Nós esperamos as coisas se afundar cada vez mais. Aí nós olhamos para a nossa vida, agora não tem mais jeito. Eu busquei a ajuda de pessoas. Eu busquei a ajuda de tal fulano e ninguém me ajudou. E agora você vai clamar a Deus. Então é isso que o povo precisava fazer antes. Então a vontade de Deus não era que esse povo passasse tanto tempo sofrendo, não. A vontade de Deus era libertar esse povo. Então Deus chamou Moisés. Só que eu quero que você entenda que Moisés, ele surgiu na situação mais difícil da vida dele. Moisés, quando nasceu, foi no tempo onde Faraó estava matando todas as crianças. Mas Deus já era um plano de Deus ali. Era necessário aquilo acontecer para que Moisés fosse parar no palácio. Entenda, tudo é o trabalhar de Deus. Tem coisas que nós não entendemos, mas tudo é um plano de Deus na nossa vida. É que às vezes nós queremos questionar, dizer: por que isso, por que aquilo outro? Meu Deus, eu te sirvo, eu vou para a igreja, eu faço isso. Mas olha o que está acontecendo. E isso é a primeira coisa que nós queremos falar. É a primeira coisa que nós queremos colocar diante de Deus. Mas tudo existe um propósito debaixo do céu, entenda isso. Tudo existe um propósito de Deus na sua vida. Talvez você entrou aqui cansada, sobrecarregada, uma luta tem se levantado sobre a sua vida. Mas Deus hoje manda eu te dizer que existe propósito nisso. Existe propósito no que está acontecendo sobre a sua vida. E Moisés, ele foi livrado, ele conseguiu chegar no palácio através da mão poderosa de Deus. E Moisés foi criado ali com um propósito, para ele compreender toda a cultura daqueles egípcios, conhecer a cultura deles, qual Deus eles cultuavam, porque Deus ia fazer algo sobrenatural acontecer. Deus ia fazer algo sobrenatural sobre aquele Egito. Então Moisés chegou ali e cresceu naquele lugar, até que o povo começou a clamar, até que o povo entendeu que era necessário clamar, até o povo entendeu que nasceu para adorar a Deus. Sabe por que você foi feito? Você foi feito para adorar a Deus. Deus, quando ele fez Adão, ele fez com propósito, e o nosso propósito é de adoração a Deus. Nós fomos feitos para adorar. E aquele povo, eles esqueceram disso. Esqueceu para que eles foram feitos. Nós temos que adorar a Deus em qualquer situação. Nós temos que adorar a Deus quando tudo está bom. Nós temos que adorar a Deus quando tudo está ruim. Em todas as horas nós temos que adorar a Deus, porque nós fomos feitos para adorar a Ele. Entenda isso. Por isso que você vê pessoas que têm um vazio dentro dela, pessoas que têm
fama, dinheiro. E ela tenta preencher esse vazio com festa, bebida. Por quê? Porque tem um vazio dentro dela que só pode ser preenchido por Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Só que eu quero que você entenda algo poderoso aqui. Faraó estava escravidando, estava fazendo o povo virar escravo, estava sendo escravizado por Faraó. Só que quando Moisés foi levantado por Deus, Deus falou assim para Moisés: vai lá e fala para Faraó, deixa meu povo ir, numa caminhada de 3 dias para o deserto, para me adorar, para prestar culto a mim. Essa foi a primeira mensagem de Deus para o Faraó. Só que quando Moisés falou isso para Faraó, deixa meu povo ir, para ir me adorar no deserto, Faraó se levantou e ficou revoltado. Faraó ficou revoltado. Por quê? Porque Faraó estava sendo dominado por espírito, demônio. Deus que ele adorava, que só mudou o nome, hoje são espíritos que atuam até hoje no meio do povo que não é fiel, no povo que adora a Deus. Porque era só 3 dias era necessário. Entenda isso. Entenda a mensagem. Era só 3 dias que Deus queria que o povo fosse adorar por então. Mas sabe por que Faraó se levantou e não deixou o povo adorar só 3 dias? Porque quando nós adoramos o Senhor, barreira espiritual é quebrada. Para mim só precisou uma vez só. Entenda isso. Para mim só precisou de uma única vez. Quando eu entrei na casa do Senhor, uma única vez que eu cheguei na casa do Senhor e eu adorei o Senhor. Quando eu entrei na casa do Senhor e eu adorei a Deus, eu entendi que a minha vida era para adorar a Ele, que eu não poderia viver sem adorar o Senhor. Naquele momento, barreira, bloqueios espirituais caiu de mim. Bloqueio caiu espiritual. E naquele momento eu entendi que a minha vida era para adorar a Deus. Então Satanás ele se levantou contra Faraó para não deixar o povo adorar, porque o povo estava sendo escravizado na mente. Era espiritual. A escravidão dele não era só física não. Aquele povo estava sendo escravizado espiritualmente. E ele se levantou e não deixou. Falou: não vai não. Vocês não vão não. 3 dias não para o deserto e adorar não. Ele não deixou. Só que eu quero que você preste atenção nisso. Ele não deixou. É isso que acontece às vezes. Pessoas vão se levantar contra a sua vida para poder dar risada de você, para dizer assim: olha o seu Deus, você vai para a igreja, mas olha a sua vida. Pessoas vão se levantar contra você para zombar da sua fé, porque essa pessoa ela está sendo usada pelo mal para impedir você de adorar a Deus, para impedir você de prestar culto ao Deus poderoso. A mensagem sempre foi essa. Sempre Deus chegava e falava: deixa o meu povo ir me adorar. Era adoração que Deus queria do povo dele. Era adoração, porque a adoração tem poder de quebrar corrente na nossa vida, tem poder de quebrar jugo, tem poder de quebrar todas as correntes espiritual. Porque quando Paulo e Silas ele adorava o Senhor à meia-noite, fala que as cadeias se quebrou, as correntes se quebraram. Ou seja, adorando, a adoração tem esse poder. Então Satanás não queria que o povo viesse a adorar a Deus, porque as correntes espirituais iam ser quebradas. Então você entende agora porque é difícil você adorar o Senhor? Você entende agora porque é tão difícil nós vir para a igreja? Porque quando chega a hora do culto, o cansaço bate. Nós chegamos no culto, dá sono. Nós chegamos no culto, já está pensando logo: o culto está demorando. Eu queria logo que o culto acabasse. Já parou para pensar isso? Sabe por que isso é uma luta espiritual? O inimigo não quer que você adore, porque quando você adora, tudo tem que ser quebrado. Tudo, espiritual e físico, vai ser quebrado. Então é isso que às vezes nós não entendemos.
Às vezes nós chegamos na igreja e nós ficamos com o olho aberto, olha para a parede, olha para a cadeira, olha para o irmão, e o culto está ali, o louvor está ali, a pregação está ali, mas você não presta atenção, e você está ali e não consegue receber. Então a adoração é tudo. A adoração é entender que existe um Deus poderoso, mesmo que você não conheça o louvor, mas você fica falando: meu Deus, eu te adoro, o Senhor é meu Deus, e você não aceita sair daquele lugar sem sentir a presença de Deus. É isso que Deus fala para você hoje. Deus quer que você venha adorar Ele, mas talvez Satanás ele se levantou contra a sua vida, ele tem se levantado contra a sua vida. Sabe por quê? Porque você está no lugar certo, você está no lugar onde você adora a Deus. Talvez você fale assim: eu comecei a ir para a igreja, eu quero me lançar mais, eu quero fazer mais para o Senhor, e olha o que aconteceu, uma guerra, uma luta vem se levantado contra a minha vida. É o inimigo querendo te parar. Sabe por quê? Porque Deus fala: deixa o meu povo ir, me adorar, que eu darei o quê? Uma terra que mana leite e mel. Diga agora a Deus. É essa terra que Deus quer para você. Deus quer tirar você da escravidão e quer colocar numa terra boa, numa terra que mana leite e mel. Essa é a promessa de Deus para o filho dele. Essa é a promessa do Senhor para você. E Deus falou ali: essa é a terra que eu tenho para vocês. Só que entenda isso. Só que Deus deixou bem claro: eu tenho essa terra que mana leite e mel, mas só que tem um povo lá. Tem os amorreus, está lá, os heteus estão lá. Sabe por quê? Porque o povo demorou a adorar. Quando você demora a adorar o Senhor, o inimigo quer tomar posse daquilo que é seu por direito. Quando você adora, quando você demora a estar na posição que Deus te chamou, o inimigo, ele quer tomar posse daquilo que Deus preparou para você. A terra que era do povo por direito, a terra que Deus preparou para o povo, que é essa terra que mana leite e mel, já estava preparado para o povo. Tinha outro povo morando lá. Aí Deus fala assim para o povo: eu preparei uma terra boa para você, uma terra que mana leite e mel, mas só quando você chegar lá, você vai ter que lutar. Quando você chegar lá, vai ser luta, não vai ser fácil, mas você vai vencer, que eu serei contigo. Deus nunca falou que a nossa jornada seria fácil, Ele nunca falou, mas Ele prometeu que seria conosco. Ele prometeu. E você vê que Ele falou para Moisés. Moisés queria sinais, o Senhor já tinha feito sinais para Moisés. Moisés já tinha visto a sarça, Moisés tinha visto tanta coisa já, mas mesmo assim ele queria um sinal. Sabe o que é que Deus fala para ele? No capítulo 12: certamente eu estarei contigo, e esse será um sinal para ti, de que eu te enviei, quando estiver tirado o povo do Egito, e vos servir ao Deus sobre esse monte. Esse era o sinal que Moisés ia ter do Senhor. O sinal era quando a promessa acontecesse, quando o povo chegasse no monte para adorar a Deus. Às vezes você quer um sinal: meu Deus, me dá um sinal, me dá um sinal que o Senhor é comigo. Talvez você pede isso para o Senhor, mas o sinal é que você está aqui hoje. Se você está nesse lugar, é porque Deus está contigo. Se você olhar para a sua vida, tantas coisas que você já enfrentou, talvez você já enfrentou a morte, já passou por livramento de morte na sua vida. Tantas coisas você já passou, e você ainda pede um sinal para Deus. Se Deus é contigo, não tem prova maior do que essa. E Deus falou para Moisés: esse é o sinal, Moisés. Vai lá e tira o meu povo, que eu serei contigo. Só que o sinal maior é quando o povo estiver nesse monte aqui, me adorando. Quando o povo estiver nesse monte aí, você vai ter certeza 100% que eu serei contigo.
que eu te enviei, porque você vai ficar impactado com a maravilha que eu vou fazer através da sua vida. Aleluia. Só que eu quero que você entenda algo. Antes mesmo de Moisés chegar no Egito para falar o que ia acontecer, Deus já tinha falado antes o que ia acontecer. Antes mesmo de você chegar nesse lugar hoje, você vem aqui e fala: meu Deus, eu quero uma resposta do Senhor. Eu vou hoje, eu quero uma resposta do Senhor. Eu vou hoje na igreja e o Senhor vai falar comigo. O Senhor vai fazer isso na minha vida. Antes mesmo de você chegar aqui, Deus já estava trabalhando na sua vida. Porque antes mesmo de Moisés ir lá, Deus falou: ó, Faraó ele não vai deixar o povo ir. Faraó ele vai resistir. Ou seja, antes mesmo de Moisés ir lá falar com ele, Deus já sabia, Deus já tinha falado o que ia acontecer. Porque antes mesmo de nós ir, Deus já está na frente. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Eu quero que você entenda, antes mesmo de você pisar as plantas dos pés nesse lugar, Deus já estava trabalhando naquilo que você veio buscar. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. E Deus falou que Faraó ia endurecer o coração. Só que eu quero que você entenda isso. Como uma pessoa vai endurecer um coração de uma pessoa que já tem um coração duro? Porque a palavra do Senhor fala que todo Faraó, entenda isso, todo Faraó era necessário ele ter o coração duro. Era necessário, porque falava que os deuses dele ia pesar o coração dele, entenda isso. Está escrito isso. Se você estudar, você vai entender isso. Que o coração do Faraó já era duro. Todo Faraó tinha que ser daquele jeito, rigoroso. Porque ele era um Deus. Na visão dele, ele era um Deus na terra. Um Deus de carne, isso era a visão dele. Então ele era rigoroso. Quando Deus falou que ia endurecer o coração de Faraó, é para um sentido só. Entenda isso. A primeira praga que Deus mandou sobre o Egito foi transformar aquelas águas do rio Nilo em sangue. Sabe por que Deus fez isso? Porque o rio Nilo tinha um Deus que chamava Rapi. E esse Deus, se você estudar, ele era o pai de todos os outros deuses. Era o pai de todos os outros deuses que ele adorava. Todos os outros deuses que Faraó adorava, era filho desse. E Deus tocou logo nesse, no maior, naquele que era o chefe, que era o pai de todos os deuses. Por isso que Deus tocou no Nilo. E quando ele tocou no chefe, no pai de todos, então Faraó ia ceder. Por quê? Porque se Deus tocou no maior, no mais poderoso, os outros, imagina os outros então Deus teve que endurecer o coração dele mais ainda, para poder Deus quebrar todos os outros deuses. Porque Faraó era cheio, entenda isso aqui é para quem crê. Faraó era cheio de demônios, era cheio de espírito que trabalhava na mente dele. Por isso que Faraó, ele atormentava o povo de Deus. Por isso que Faraó colocava jugo pesado sobre o povo escolhido, porque ele tinha força na mente dele, maligna. Tinha força espiritual sobre ele. Então é necessário Deus quebrar esse jugo da mente de Faraó, para poder o povo sair da mão da escravidão. Eu quero que você entenda algo. Talvez você entrou aqui hoje e existe jugo na sua vida. Talvez exista espírito maligno que trabalha em você. Isso é para quem crê. Tem força do mal que trabalha na sua vida de geração em geração. Isso vem passando de pai para filho. E você olha para a sua vida e fala assim: ah, meu pai sofreu a mesma coisa que eu. A minha mãe sofreu a mesma coisa que eu. Ah, olha, meu casamento não é feliz, não consigo dar certo. E você olha a sua família também, não. Talvez exista uma força do mal trabalhando na sua vida. Essa mesma força do mal que trabalhava na vida de Faraó,
que era vários deuses, que é tudo demônios, que ele adorava e ele prestava culto a eles, fazia eles se revoltar contra o povo de Deus e humilhar o povo de Deus. Então Deus, quando toca no rio Nilo, Deus estava quebrando um bloqueio da mente dele. Só que era necessário quebrar outros bloqueios espiritual. Quebrou o primeiro e era necessário outros bloqueios. Porque se você olhar no Velho Testamento, não fala de demônios incorporando só no Novo. Por isso que às vezes não está muito claro para você entender isso. Só que quem tem a revelação do Senhor entende isso. Quem tem a revelação do alto entende isso. Que tudo aquilo que afetava a vida de Faraó era espírito. Então às vezes é necessário isso. Hoje Deus te trouxe aqui, Deus vai quebrar talvez a área da sua vida que o mal tem atuando. Talvez exista um espírito que tenha atuando no seu casamento. Talvez exista um espírito que tenha atuado na sua vida financeira. Talvez exista um espírito que tenha atuado no seu casamento, na sua casa. Talvez exista um espírito que tenha atuado com vício na sua vida. Mas hoje Deus vai quebrar. Deus vai quebrar esse mal da sua vida. Deus vai quebrar todo esse mal, esse jugo que tem aprisionado você. Então hoje eu estou falando da primeira praga, onde Deus quebrou aquele Deus, e na próxima vai ser outro, e outro. Vai ser 10 sexta-feira, 10 sexta-feira, aonde cada sexta-feira, se tiver um mal desse, se tiver um espírito atuando na sua vida, ele vai ser quebrado, amém? Quem está compreendendo? Então o povo saiu daquele lugar. Mas saiu por quê? Porque está escrito assim, que Deus ia agir de mão forte, com sinais e prodígios sobre o Egito. Dessa forma que Deus ia agir. Então é dessa forma que Deus vai agir na sua vida. Se você permanecer no lugar de adorando o Senhor, se você entender igual aquele povo, que é necessário clamar ao Deus, o Todo-Poderoso, Deus vai agir de mão forte e poderosa sobre a sua vida, e Ele vai despedaçar todo o jugo que Satanás tem colocado na sua vida. Porque quando o povo entendeu isso, Deus começou a enviar aquelas pragas para o Egito. Deus começou a fazer sinais e prodígios sobre aquele lugar. E da mesma forma Deus vai fazer na sua vida. E Deus, quando Deus tocou naquele Deus ali, Deus mostrou que só existe um Deus. Um Deus que faz chover, um Deus que vai prosperar, um Deus que é sobre todos. Porque eles achavam que aquele Deus lá do Nilo era o Deus que dava prosperidade para ele. Era o Deus que enviava água e através da água dava prosperidade para ele. Mas Deus mostrou, o único que dá prosperidade sou eu. Eu que envio chuva, eu que dou prosperidade. Não existe nenhum Deus além de mim. Então Deus estava mostrando isso para o povo. Não só para o povo do Egito, mas para o povo dele. Porque muitos do povo de Deus escolhido já adorava outros deuses. Eles já não adoravam mais o Deus poderoso. Era poucos que adoravam. Então é isso que Deus vai fazer na sua vida hoje. E eu passei essa semana inteira consagrando um azeite para mim colocar no alto da sua cabeça hoje. A semana inteira consagrando em oração junto com a minha esposa um azeite. Porque está escrito, se você ungir com óleo e fazer a oração da fé, o enfermo será curado. Mas não é só curado fisicamente não, é curado também espiritualmente. Porque existe autoridade sobre o nome de Deus de curar, de libertar. Então hoje, se tiver algum mal que estava pressionando a sua vida financeira, tocando no seu casamento,
humilhando você com vício. Hoje esse mal vai ter que cair por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, entenda isso. Então Deus trabalhou como pode. Eu gostaria que você fosse até o fim dessa campanha. São 10 sexta-feira, hoje é a primeira. Eu gostaria